Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e eu resolvi nesse mês de dezembro assistir alguns clássicos do cinema para trazer aqui para vocês, começando hoje com Gladiador, um filme de 2000. Então assim que você der aquela curtida clássica aí no vídeo e conferir se você tá inscrito e com o sininho ativo, a gente já começa. Tudo certo? Então bora criar algumas pontes com Gladiador. Vamos começar dando aquela resumida básica na história para quem não conhece. E sim, vai ter spoiler, mas é um filme que já tem 23 anos, então dá um desconto, né? O filme é sobre Máximos, um general romano que é apreciado pelo exército, pelo povo e até mesmo pelo próprio César, Marcus Aurelius. Quando o imperador percebe que ele tá ficando velho e resolve se aposentar, em vez dele deixar o império para o seu filho, Cômodos, ele resolve deixar para o Máximos, para que ele se livrasse da corrupção do Senado e devolvesse Roma para o povo. O que quer que eu faça, César? Quero que se torne protetor de Roma depois de minha morte. Eu lhe darei poderes para apenas um fim: devolver o poder ao povo de Roma e acabar com a corrupção que a aleijou. Mas o filho do imperador não gosta nada dessa ideia. Ele resolve matar o próprio pai antes que ele anunciasse essa decisão, assume o Império Romano e manda matar o Máximos e a sua família. O general consegue fugir, mas não há tempo dele evitar o massacre da sua mulher e do seu filho. Ele acaba sendo encontrado por alguns escravagistas que o vendem como gladiador e ele passa a lutar nas arenas romanas na esperança de que algum dia ele ficasse frente a frente com o novo César, o Cômodos, para que ele pudesse se vingar. Ele avança nas batalhas sob a aprovação do povo e tenta dar um golpe de estado, só que a fuga dele é descoberta pelo imperador e ele acaba tendo que ter uma última batalha contra o próprio Cômodos na arena, só que em desvantagem porque ele é apunhalado antes da luta. Lutaria comigo? Por que não? Acha que eu tenho medo? Acho que teve medo a vida inteira. Ainda assim, ele vence matando César, mas ele também acaba morrendo, perdendo muito sangue. E é mais ou menos assim que o filme termina. Então, bora pras pontes. Logo no início do filme, numa das batalhas travadas por Roma, sob a liderança do Máximos, ele discursa para o seu exército dizendo: O que fazemos na vida ecoa na eternidade! E cara, em menos de 10 minutos de filme, eu diria que essa já é a minha fala favorita no filme todo. Não muito tempo depois no filme, essa frase é contrastada com uma outra frase: tudo isso pela glória de Roma. Só que o próprio César já não vê mais muito sentido nisso que é chamado de glória de Roma. Há em todo ser humano um anseio por propósito, um desejo de sentir que essa vida valeu a pena, que aquilo que você fez aqui serviu para pavimentar o futuro, para fazer alguma coisa que fosse durar. Mas a verdade é que tudo nesse mundo é passageiro. Só que realmente, como a própria frase do início do filme diz, aquilo que a gente faz aqui nessa vida ecoa para a eternidade. Então eu te pergunto, aquilo que você está fazendo vai durar? Eu estou morrendo, Máximos. Quando um homem vê o próprio fim, ele quer saber se havia algum propósito em sua vida. Cômodos, o vilão do filme, é uma pessoa extremamente cruel. Mas a gente vê na história do filme que isso tem uma origem. Ele nunca tinha sido amado pelo próprio pai. De fato, como eu disse na ponte anterior, a gente precisa viver essa vida deixando um legado que vai ecoar na eternidade. Mas se você é pai ou mãe, a sua principal missão é criar o seu filho para que ele carregue esse legado depois que você partir. E se você não é pai ou mãe, você não está isento dessa responsabilidade para com a próxima geração, não. Porque todo mundo exerce influência sobre alguém. A gente não pode negligenciar isso, ou a gente corre o risco de interromper, ou pelo menos de atrasar o avanço do reino, fazendo com que outros que vão vir depois de nós tenham que reaprender ou redescobrir coisas que eles já podiam saber. Então tenha certeza que o seu teto na caminhada com Jesus vai ser apenas o chão da próxima geração.
E assim você garante que o restante do seu trabalho vai ser muito mais bem aproveitado. Uma palavra gentil, um abraço forte, que o senhor me apertasse contra o peito e me abraçasse. Teria sido como o sol na minha vida por 1000 anos. Eu teria conquistado o mundo inteiro. Se você tivesse me amado. A ideia do vilão para controlar o povo era o famoso pão e circo, em que ele literalmente dava pão para as pessoas, e as guerras lá no Coliseu, né, para distraí-los dos problemas reais do Império Romano. Assim, enquanto ele vendia os estoques de grãos, que ia fazer com que o povo passasse fome em alguns anos, o mesmo povo estava lá aplaudindo ele enquanto ria e se divertia com os jogos. Será que sem perceber você não está aí aplaudindo aquele que dá umas migalhinhas aí para você de entretenimento enquanto tira o verdadeiro pão da sua mesa? Então acorda, porque o inimigo é astuto e quando menos você perceber, você já vai estar na mão dele. Acha mesmo que o povo vai se deixar seduzir por isso? Eu acho que ele sabe o que Roma é. Roma é a plebe. Ele vai conjurar magia e o povo será distraído. Não terão a liberdade e ainda assim o aplaudirão. A grande decisão política do filme fica entre o Império se tornar ainda mais autoritário, se livrando totalmente do Senado, ou então devolver a autonomia do Senado, que é praticamente como o filme termina. Mas assim, sem querer ser chato, a verdade é que Roma não melhorou muito depois disso não, viu? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. E enquanto a nossa esperança estiver em governos ou em política, a gente sempre vai sofrer. Então renda sua vida ao Rei dos Reis. Viva pelos decretos dele e você vai encontrar felicidade mesmo em meio aos regimes mais autoritários que você possa encontrar nesse mundo. Roma merece a vida de um homem bom. Já acreditamos nisso. Faça-nos crer de novo. Por fim, a ponte das pontes, é claro, é com o Evangelho, a boa notícia. Então entenda, o Máximos era um general importante que acaba se tornando um escravo. Ele sente a dor do seu povo, desafia o imperador desse mundo caído, é apunhalado e o inimigo acha que o venceu, mas com a sua morte ele compra a liberdade dos seus, derrota o inimigo de uma vez por todas e conquista pra gente a certeza de que um dia, na eternidade, a gente fosse o reencontrar e viver ao seu lado para todo sempre. Essa história não te parece um pouco familiar? Agora estamos livres. Eu vou vê-lo outra vez, mas não agora. Jesus, o Rei dos Reis, se faz um mero bebê. Ele é perseguido por Roma, inclusive, é crucificado. O inimigo acha que o venceu na sua arrogância, mas em sua ressurreição ele traz a vitória, a paz e a liberdade e mostra pra gente que a morte não é o fim para aqueles que confiam nele. E aí a gente volta pro início do filme e eu te pergunto, o que você tem feito com a sua vida? Lembre-se, o que a gente faz com a nossa vida aqui ecoa para a eternidade. E essas foram as minhas pontes com Gladiador, que está disponível para você ver na Netflix, na Amazon Prime e acho que até em outros serviços de streaming por aí. Se você ainda não viu, é um filme bem longo, mas vale muito a pena. Diz aí, tem mais algum clássico do cinema que você gostaria de ver por aqui? Comenta aí embaixo para eu saber. Também segue o Ponte do Reino nas redes sociais, compartilha esse vídeo e o canal por lá com seus amigos, com seus familiares e, claro, bora criar pontes porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.